Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E no programa de hoje recebemos o secretário de Desenvolvimento Econômico de Rio Preto, o Jorge Luiz de Souza, e também o economista e educador financeiro André Iano. Nós vamos falar sobre as perspectivas da economia para 2020, como é que vai estar a situação do país. E eu começo então com o André. André, com a tua experiência de economista, assessor financeiro, educador financeiro, quais são as perspectivas para 2020? Vai ser um ano melhor que 2019? Vamos continuar no buraco? Qual que é a tua aposta? Bacana. Obrigado primeiro, né, Alexandre, pelo convite. Obrigado, secretário, por estar presente também. Todo economista ele não vai direto ao ponto, né? Ele sempre vai fazer alguma retomada para a gente conseguir falar o que nos espera para o futuro. Né? 2019 foi um ano importante, né? Talvez algumas coisas nos frustraram, principalmente depois do ambiente de pós-reforma da Previdência. A gente acreditou que teria um pouco mais de gás para a gente conseguir puxar o PIB para cima, né? Mas o ambiente, o cenário econômico que se apresenta para 2020 é muito favorável. Tá? Favorável em que sentido? A gente está com os juros mais baixos da história, isso é muito importante para a economia, para a indústria, para o comércio, conseguir buscar dinheiro barato, vamos dizer assim, conseguir financiamento, conseguir dinheiro no mercado para fazer investimento, para geração de emprego e geração de renda. Nesse ponto muito importante, a gente vê também com isso um crescimento devagar, mas um crescimento da diminuição do desemprego, né, que é muito importante para a geração de receita, para a geração de consumo. Então esse aspecto também é muito importante para a economia. A gente vê que, por mais que as reformas estejam caminhando devagar, há ainda um ambiente favorável para a gente fazer uma reforma administrativa, tá? A reforma tributária é um pouco mais complexa, mas ainda assim está se debatendo bastante essa perspectiva, tá? Então, assim, em resumo, eu acredito que vai ser um bom ano, né? A gente precisa estar atento ainda, né? A gente não é um ano, nenhum ano é um ano fácil, tá? Principalmente um ano também de eleições. Então, vai sim ter algum tipo de movimentação política que pode impactar a economia, a gente precisa ficar de olho, mas em termos de informações macroeconômicas, o Brasil tem de tudo para crescer. Acho que, em resumo, é basicamente isso. Legal. E o secretário? Secretário, qual a sua avaliação para o ano? E falando mais especificamente aqui de Rio Preto, o senhor comanda a pasta que é responsável aí pelo fomento de negócios, empreendedorismo. Queria que o senhor falasse a sua perspectiva, os planos para esse ano e os projetos que estão sobre a sua alçada. Bom, obrigado pelo convite, Alexandre. Foi um prazer falar com você, André. Bom, a economia de São José do Rio Preto é o reflexo da economia do país. O Rio Preto está sempre um degrau acima quando a gente fala na questão da recuperação econômica. Nós estivemos aí falando de dados objetivos. No ano de 2019, um fechamento interessante no que diz respeito, por exemplo, quando o André falou da questão da taxa de juros do crédito, a gente administra o Banco do Povo Paulista, a gente teve um crescimento de 35% de novos contratos firmados. Foi um recorde em termos de volume ainda emprestado, né, aquele valor alocado. E isso significa a retomada da confiança nas pessoas a fazer o investimento. O Banco do Povo é um microcrédito, mas tem um reflexo direto na economia como um todo. Perfeito. Tivemos aí também a geração de empregos positiva no final do ano, a gente bateu 10 meses de emprego positivo durante o ano passado, significa que, pela característica econômica de São José do Rio Preto, que é basicamente serviços e comércio, a gente vem recuperando o emprego, mesmo que lentamente, mas são saldos positivos. Isso De não estar perdendo já é bom, né? Já é um ótimo sinal. Então, essa questão falando da conjuntura como do Brasil, a gente tem aí uma previsão de crescimento de 2,63 no próximo ano, deve-se ficar próximo disso, taxa de inflação baixa, juro a 4,5, fechando, com de viés de 4,25, agora na próxima reunião do Copom. Quer dizer, todo o ambiente federal acaba impactando diretamente Rio Preto. Projetos importantes da pasta no desenvolvimento econômico, a gente vê com muito bons olhos, e é uma coisa que a gente comentava um pouco antes do programa, quer dizer, essa abertura nova que a cidade vai ter através do anel viário. Você vai ter novos lugares
que antes não eram vistos do ponto de vista do empreendimento, aonde você tem a mobilidade, onde você tem a chegada passa por uns veículos e tem um trânsito de pessoas, vai ter oportunidade de negócio. Parque tecnológico, para mim, é um dos maiores vetores de mudança Sim. do comportamento da economia de São José do Rio Preto, do perfil econômico de São José do Rio Preto. O Parque Tecnológico vem se consolidando, várias empresas instaladas lá, todos os editais no ano passado tiveram ocupação dos espaços. Para esse ano aí tem a possibilidade de terminar a infraestrutura do Parque Tecnológico na parte do loteamento, que são 240 novas possibilidades de empresas. Quer dizer, eu vejo um cenário muito positivo para Rio Preto. A gente tem pesquisa de pessoas que nos procuram através dos empreendimentos imobiliários que voltaram, retomaram. Isso é sinal de confiança na economia, porque o investimento imobiliário é um investimento de médio e longo prazo. Grandes empresas nos procuram através de áreas, através de empresas de fomento do Estado, do Invest São Paulo, nos procuram através de áreas, investimentos interessantes na infraestrutura, como fotovoltaico, geração de energia. Quer dizer, Rio Preto está num momento importante e um passo à frente de outras cidades quando diz respeito à infraestrutura que ela está criando para receber esses grandes negócios. Então, para 2020, a gente tem expectativa e a certeza que muitos projetos vão se consolidar. Uma observação que o André fez é muito importante. É um ano, falando da conjuntura econômica em nível Brasil, reformas importantes devem acontecer. A gente tem lá a questão da reforma tributária, que por si só, se implantada, tem um potencial de gerar 0,5% do PIB de crescimento econômico na veia diretamente. Quer dizer, mas não é uma reforma fácil, porque é um ano eleitoral. Pois o ano acaba praticamente em julho, então, acaba, né? Ou aprova até julho, junho aí, senão... São desafios importantes, mas é importante ver que o parlamento, né, que o parlamento e o executivo estão um pouco... Existem aquelas questões aí institucionais, etc., mas a gente vê um alinhamento com relação à possibilidade de reformas. O André, os dois citaram a reforma tributária. Quando se fala reforma tributária, vamos trazer para o senso comum. O que deveria ser feito, na opinião de vocês? O que é viável, o que pode ser feito dentro desse mar de impostos e burocracia que tem no Brasil hoje? Quer começar, secretário? É o seguinte, um dos grandes problemas que a gente tem é a complexidade do sistema, né? Eu falando como empresário hoje, você gasta um tempo danado para prestar contas e prestar informações e recolher um imposto. Eu acho que passa tudo pela simplificação. Talvez a unificação dos impostos seja... Tal do imposto único. O IVA, o Imposto de Valor Agregado, o IBS. Então, tudo isso, essas nomenclaturas que estão lá em discussão no Congresso são importantes. Eu acho que a simplificação é a base de tudo. A questão da carga tributária ela só vai acontecer quando você tiver um outro leque de reforma, que é a reforma administrativa, e você enxugar e diminuir o Estado, tornar ele mais eficiente, e aí você vai conseguir ter um médio prazo, daqui a 5, 6 anos, se a reforma fosse aprovada hoje, você vai ter um cenário melhor com relação a isso, que é a diminuição de carga e alíquota tributária. Todos os estudos apontam para isso. Então, a gente está atento a isso. A reforma tributária, a reforma administrativa, tem por si só esse condão de ajudar muito no desenvolvimento da economia. Eu acho que a gente devia apostar nessa reforma, na implementação dessa reforma ainda esse ano, para que a gente tenha anos melhores pela frente. Perfeito, concordo nesses dois sentidos que você falou. Realmente a gente tem que diminuir a burocracia do recolhimento dos impostos, né? E só essa burocracia, Alexandre, ela consome boa parte também, né, de toda essa estrutura. Se a arrecadação fosse mais simplificada, a gente conseguiria diminuir, né, os custos de manutenção do Estado e nesse sentido, a gente conseguiria investir em outras coisas mais prioritárias, né? Não investir em burocracia, né? Esse aspecto é importante. Outro aspecto também que como você falou, a gente conseguir diminuir a carga tributária, né? Porque a carga tributária, isso faz com que a gente tenha menos dinheiro para investir em outras áreas, né? Porque o Estado muito chato, muito lento e às vezes ineficiente, né? Em muitos dos casos também é importante nesse sentido, mas ele vem juntamente, né? É uma coisa que não é indissociado, né? Com a reforma administrativa. Você precisa tocar isso. Talvez a reforma administrativa seja mais fácil para depois a gente preparar um ambiente para a reforma tributária, né?
Um outro aspecto também que é importante a gente falar dentro da reforma tributária é também sobre a questão do foco entre consumo e renda, né, que é muito debatido também. Em grande parte dos países que fizeram sua reforma tributária, eles diminuíram a carga tributária do consumo, né, e você acaba aumentando a carga tributária em renda. Hoje no Brasil é o oposto, né? Então a gente tem muito imposto dentro do consumo e acaba tendo pouco imposto dentro da renda. Principalmente das maiores rendas, né? Sim, o que acaba tendo algumas distorções. Né? A gente, né, isso não é todo mundo sabe, né? Não é segredo que nesse enquadramento, às vezes uma família mais humilde acaba pagando tanto imposto quanto uma família mais cara, porque é diretamente no consumo. Proporcionalmente ela acaba pagando mais, né? E você consegue indo para a renda, a gente acaba tributando quem poderia pagar um pouco mais, né? Também tem toda essa questão. E que é muito difícil, né? Porque isso vai bater em muitos aspectos sociais brasileiros, né? Que foram construídos durante muito tempo. Então, eu vejo, pelo menos, é importante uma reforma, mas é uma reforma que, para acontecer, vai ter que mexer em muitos aspectos que não são fáceis de ser mexidos, né? Mas é importante, tá na pauta do dia, e se a gente for querer crescer mais, é um momento que a gente tem que enfrentar agora. Legal. Secretário, questão de atração de investimentos. O senhor falou que cerca de 80% da nossa economia é comércio e serviços. A prefeitura, o município tem planos de atração de empresas grandes de fora, de tecnologia, como o senhor disse. Como é que está essa captação ou cooptação de novos investimentos para a cidade? E completando, qual o setor que deve crescer mais nesse ano? Comércio, serviço ou indústria? São José do Rio Preto tem uma atração natural por conta da sua localização estratégica e sua infraestrutura. Então, esse plano de atração ele é quase que natural, mas existem algumas ações que a prefeitura vem tomando, e eu acho que elas são fundamentais, elas vieram construídas ao longo dos anos, que é primeiro preparar a cidade para receber essas pessoas. Então, a gente tem aí a questão da água resolvida, a questão do esgoto tratado, a infraestrutura de aeroporto, por exemplo, nós somos praticamente, empatamos com Ribeirão Preto em termos de volume de pessoas transportadas no último ano. Quer dizer, nós temos uma infraestrutura muito boa e uma qualidade de vida excelente, o que atrai pessoas e importantes empresas para São José do Rio Preto. Do ponto de vista fazendo uma conjuntura, olhando a conjuntura histórica, Rio Preto nunca teve grandes empresas, grandes indústrias. A gente estava indústria pesada, pesada. Desde 1912, quando começou o polo de desenvolvimento, que é a chegada da ferrovia em São José do Rio Preto, você vê que a gente não teve uma grande indústria, aquela geradora de mão de obra intensiva. Então, hoje, a gente está analisa São José do Rio Preto sobre as pequenas e médias empresas, que são aquelas que dão sustentação para a economia do país como um todo, e Rio Preto não é diferente. Para isso, a prefeitura, por exemplo, agora a gente está com o edital aberto de licitação para a ocupação de alguns terrenos lá no 46 lotes lá no distrito Carlos Arnaldo. Ali é um local que foi refeita a infraestrutura, foi melhorada a infraestrutura, e isso atrai pequenas e médias empresas de mão de obra qualificada, né? Aquela mão de obra com a BR duplicada. Com a BR duplicada, né? Então você vai ter ali um corredor importante para atração de empresas. Então a gente está com esse edital aberto e além do que a gente tem ainda a segunda fase, que é a fase do Parque Tecnológico, que a gente aposta muito. O Parque Tecnológico, a gente olha pelo olhar da administração municipal como um vetor importante de mudança do aspecto da economia de São José do Rio Preto. O setor de tecnologia é aquele que mais cresce junto com o turismo, que é uma outra parte importante. Daqui a pouquinho a gente vai falar de turismo, do turismo também, né? Que é muito importante. Essa indústria do turismo, ela gera emprego direto na veia. A gente tem um exemplo muito próximo aqui. E o Parque Tecnológico, falando especificamente do Parque Tecnológico, você tem empresas de alto valor agregado, que oferecem serviço de alto valor agregado, com uma renda média paga para aqueles que trabalham nesse setor é muito alta, o que sobe a nossa renda média, que é relativamente baixa, por volta de R$ 2.300 a nossa renda média. Então, a gente vai subir esse patamar de renda. Hoje, Rio Preto é a 10ª cidade do estado em potencial de consumo. Acreditamos que com a implementação do Parque Tecnológico, a gente deva subir aí pelo menos mais umas 4 ou 5 posições. Ficando com uma renda média alta, todos os setores da economia vão ganhar.
também a gente tem dentro da atração da saúde. Nós somos referência em saúde no Brasil, na América Latina e em alguns casos no mundial. Esse setor é o que mais cresce, também existe um olhar atento com relação a isso, dentro do setor de prestação de serviço, uma parceria que vem sendo feita com a FAMERP, né? A gente, pela Associação Comercial, já fez esse contato ano passado, e representando a instituição e a prefeitura, a gente vem trabalhando junto em criar esse olhar para que a cidade seja reconhecida como uma cidade de referência na medicina, que ela o é, mas né? explorar isso do ponto de vista de novos investimentos Sim. que podem ser feitos na área de saúde, por exemplo, e na área de tecnologia, que a gente vem hoje olhando com mais atenção. Essa questão de referência em saúde é uma coisa boa, mas por outro lado não vem muita gente para cá que só quer usar esse serviço e acaba superlotando o SUS, não sei, qual que é o entendimento disso? O Sistema Único de Saúde você não tem como fronteiras, impedir, né? não tem como fronteira. O problema que a gente, o Aldenis pode falar com mais tranquilidade, é o financiamento desse atendimento, né? Então, o ressarcimento desse... a gente atende uma gama grande aqui nas cidades da região e de outros estados, inclusive, e a gente às vezes não tem essa contrapartida desses locais que deslocam os pacientes até para cá, até São José do Preto. Legal, atendimento, isso nunca vai acontecer, mesmo porque nós não temos motivo para fazer isso. Não tem, é o nosso papel como referência é atender bem essas pessoas. Maravilha. André, falar um pouquinho do dólar. Estamos no dólar aí, 4,20, bateu recentemente 4,20, agora está 4,18, 4,16, oscilando aí. Esse patamar já é definitivo? Você acha que esse dólar vai ficar acima de R$4 ou isso pode cair? A gente pode sonhar com um dólar aí abaixo de 4, voltar aquele patamar 3,80, 3,70? Alexandre, a gente trabalha muito dentro dessa expectativa, né? A gente trabalha um dólar entre 4 e 4,20 no curto prazo. Não tem tantas expectativas de um dólar cair para 2, que o pessoal me pergunta, né? Mas a gente tem que olhar com outros olhos também, porque é importante que um dólar mais caro, ele acaba nos prejudicando em termos de importação, tá? Mas acaba favorecendo grandemente os exportadores, né? Como que o dólar poderia ficar mais barato? A gente conseguindo atrair capital estrangeiro para investir no Brasil, para conseguir indústrias, investimentos mais concretos no Brasil. Isso via que a gente está trabalhando em cima disso, captando investimentos lá fora. O que pode acontecer que em 2020 existe uma possibilidade de a gente voltar a ter grau de investimento. Tá? Então, isso abriria a porta, abrirá a porta de muitos fundos de investimento lá fora que precisam ter esse carimbo para entrar no país. Então, com essa possível entrada no grau de investimento, é uma possibilidade real de entrar mais dinheiro no Brasil. E isso, oferta e procura, isso vai aumentar a oferta de dólar no Brasil, consequentemente diminui o preço. Mas, em outro aspecto, a gente precisa ver também que no curto prazo, também a gente não tem tantas possibilidades de baixar o dólar como a gente imagina, tá? Eu acho que vai caminhar para esse patamar, né? Como diria o nosso ministro, tem que se acostumar com essa realidade, né? Porque o dólar mais barato também vai depender dessa situação, mas um dólar mais caro também eu acredito que não vai ser muito mais alto do que 4,20, 4,50 nessa. Isso não passa. E esse dólar alto é o responsável por esse aumento, por exemplo, da carne, que a gente teve uma explosão de preço de carne, alguns produtos aí, gasolina, por exemplo? Perfeito, vamos lá. O dólar é sempre um reflexo de alguma coisa que está acontecendo, tá? Ele nunca é o acontecimento em si. Não tem vontade própria. Né? Eu tenho vontade própria. Então, ele é sempre uma reação de alguma coisa que está acontecendo internamente ou lá fora, né? A gente vê recentemente, né, com alguns movimentos com abastecimento lá fora, né? Uma situação com o Irã, com o Iraque, que recentemente aconteceu, mas é uma situação muito diferente do que foi na década de 70, na década de 80. Na década de 70, década de 80, o mundo estava muito, muito, muito refém, né? Vamos dizer assim, dos países árabes em termos de produção de petróleo. Né? De lá para cá, a gente, não só o Brasil, mas os Estados Unidos principalmente, se tornaram também produtores de petróleo. Tá? Então, quando tem algum movimento lá,
ainda a gente consegue rapidamente, não rapidamente, mas de algum momento... Com uma certa segurança, sim, segurar justamente esse preço, segurar né? esse preço nessa situação. Recentemente também pressionando o dólar e pressionando as exportações brasileiras, a queima, né, a perda dos estoques de porco na China, Sim. né, isso foi um impacto bem grande, só para A tal vocês da gripe lá, terem né? uma ideia, justamente, foram 200 milhões de porcos que foram sacrificados na China, cerca de 40% do rebanho. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso no Brasil, isso se representa quase 5 vezes do rebanho brasileiro. Então, isso acaba, né, puxando o nosso... E também tem a ver com a inflação, né? Porque a gente acaba com o dólar mais alto, os produtores viram que era uma possibilidade também de ganho, então acabaram enviando mais Mais porco. para lá. E aí também está dando um impacto em todas as proteínas, né? Carne, ovos também, né? Frango. Então, isso acaba puxando tudo. Você não vai comer só porco. Acabou o porco na China, mas eles vão buscar outras proteínas também. E a China, como a gente sabe, né, é um continente. Então, qualquer 0,0 alguma coisa na China já é um impacto mundial. E é essa situação que a gente está acompanhando hoje em termos do movimento das carnes, né, do Brasil, que impactaram diretamente na nossa inflação em dezembro, né? Queria que você falasse um pouquinho também questão de juros. Se a gente nunca teve juro tão baixo, por que o consumo está tão retraído? Ou isso é uma crescente agora com esse juro baixo? Pessoas voltam a fazer empréstimos. Queria Sim. que os dois falassem sobre isso. Posso começar? À vontade. Alexandre, é que é o seguinte, muitos dos aspectos da economia, por isso que às vezes a gente tem um descasamento, né? A gente está falando de juros mais baixos, mas a economia às vezes não responde. Isso. Então, as medidas elas acabam acontecendo na canetada, vamos dizer assim, né? Na teoria, e depois elas vão acontecendo com né? Um pouco mais de tempo na economia real, né? A gente tem que ver que a gente saiu de uma crise econômica muito profunda, ainda a gente vê impactos a isso dentro dos aspectos de estatísticos, por exemplo, a questão do desemprego. Hoje a gente está com desempregado em torno de 12 milhões, isso sem contar os que desistiram de procurar emprego e os empregos informais. Né? Os desalentados justamente, e os informais. Perfeito. Né? De torno de uns 40 milhões de brasileiros que estão nessa situação. Então, é muita gente. É muita gente. E sem contar também que, além disso, tem 63 milhões de pessoas que estão inadimplentes. Então, a gente tem que fazer uma recuperação de crédito ainda para fazer essas pessoas voltarem a consumir, mas elas também precisam, para voltar a consumir, elas precisam também ter renda, né? Ter emprego. Então, a gente vê nossa região uma região privilegiadíssima. Sim. A gente não sofre os impactos que sofrem outras regiões do Brasil em termos de desemprego, né? Mas ainda é uma realidade muito grande, principalmente do eixo, né, sudeste, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer em outras regiões do Brasil. Então, a gente tem que melhorar isso. Como que isso acaba acontecendo? Os juros mais baixos, Alexandre, você consegue, por exemplo, como o secretário falou, você vai conseguir comprar uma casa, né? Então, você vai lá, antes da economia movimentar, você vai conseguir um crédito no banco mais barato para consumir. Esse crédito vai até as construtoras, eles vão contratar o pessoal da construção civil para fazer esses prédios, fazerem essas casas. Então, aí, com esses juros mais baixos, e aí começa a girar, justamente. Então, os juros mais baixos, você vai se sentir mais atraído em comprar um carro ou trocar o seu carro, fazer um investimento na sua empresa, voltar a empregar. Então, esses juros mais baixos têm um impacto direto na economia, mas ele vai demorar um pouco de tempo ainda para ser realmente efetivo, fazer com que as pessoas realmente voltem a consumir, voltem a adquirirem bens e tudo mais. Legal. Tem um componente dentro da economia que a gente sempre leva em consideração, além dos dados estatísticos, chama-se confiança, né? Perfeito. A confiança é um indicativo, um indicador que você pretende fazer no futuro. A gente recentemente teve
algumas experiências dentro da associação comercial, falando especificamente, que eu coordenava lá um grupo de estudos estatísticos com relação ao consumo. E a gente percebeu, de 2016 até 2018, esse aumento de confiança gradativo a cada ano. Então, era diretamente ligado ao consumo, mas o grande viés da economia é a confiança. E, aliado às proposituras de ações dos governos estadual, municipal e federal, você ganhando, fazendo um assertivo, porque a recuperação da economia ela é inversamente proporcional à queda que ela tem. Então, se você tem uma queda abrupta, a gente teve aí 2 anos de PIB ruim, péssimos, quase foi o pior histórico, né? Todos os negativos, nós vamos demorar pelo menos o dobro ou o triplo do tempo para recuperar isso. Então, a gente vai ter uma década praticamente para recuperar a economia nos níveis de 2013. Então, a gente está falando em 2023 a voltar aos níveis de 2013. Então, são 10 anos. Então, isso prova que uma tomada de decisão errada afeta diretamente na economia. E isso é inversamente proporcional à recuperação. Então, desemprego a demora no desemprego, na recuperação do emprego, tudo isso demanda de que você tem que refazer todo o teu, falando do lado do empresário, refazer todo o teu fluxo. Muitas indústrias, empresas, comércios fecharam nos últimos anos, milhares de pessoas foram para a rua e agora isso vai voltar lentamente a acontecer. Então, a questão, além dos dados estatísticos, a confiança é importante. Então, você vê numa sinalização dos governos tomando algumas medidas para corrigir determinadas posturas que foram adotadas, eu acho que isso retorna a confiança e os investimentos vão voltar. A gente vai, talvez esse ano a gente tenha uma recuperação da economia sim, o emprego deve diminuir um pouco, desemprego, perdão, sim. Mas ainda vai demorar um tempo para a gente ter esse nível que a gente teve de atividade econômica como em 2013, por exemplo. O senhor falou, os dois falaram aí da questão do desemprego, que acho que talvez é o grande problema do país, e a gente tem visto um boom aí do empreendedor de iFood, né? O pessoal Sim. que tem trabalhado na informalidade, Sim. seja com motorista de aplicativo, enfim. Existe algum projeto da prefeitura, da secretaria, de trazer esse pessoal para a formalidade, para que ao menos eles não fiquem desamparados no caso de um acidente ou de uma doença? Enfim, como é que a secretaria tem lidado com isso? Bom, em outubro de 2018, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através de uma parceria com o SEBRAE e a Sescrip, a gente montou a Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor ela tem o viés de facilitar a vida daquele que quer empreender, principalmente do microempreendedor individual. A gente está falando do MEI e junto lá a gente tem o Banco do Povo. De 2018 para cá, a gente viu uma crescente no número de atendimentos. No ano passado, por exemplo, a gente atendeu mais de 7.800 pessoas na Sala do Empreendedor, dos quais a grande maioria, né, foram 1.031 atendimentos com relação ao Banco do Povo, com 290 contratos fechados. E a formalização, a gente saltou por volta de 1.700 formalizações de MEI. Então, o que significa isso, né? A gente teve aí o boom dos aplicativos, né, o serviço de aplicativos, como foi regulamentado em Rio Preto, a gente teve uma crescente, mas a gente viu a preocupação de outros setores da economia, principalmente setores de serviço e até de ambulantes, em se formalizarem como MEI. Existe uma consciência dentro da economia local de que a formalização é o melhor negócio para todo mundo. Quando você se formaliza, você tem um crédito barato, falando particularmente do Banco do Povo, você tem um valor de possibilidade de angariar recurso maior. Você está dentro da economia formal, você é um contribuinte no INSS, com todos os direitos que você pode ter dentro do INSS. Quer dizer, formalizando a economia, a cidade toda a economia cresce, né? Então, esse é um grande aspecto que eu acho que a gente conseguiu mostrar no ano, de 2018, outubro de 2018 até o final do ano passado, a importância que a sala teve na formalização da economia de Rio Preto. Consequentemente, a gente vai, apesar de ser um valor menor, mas a gente tem um acréscimo na economia de Rio Preto na cobrança na recuperação de impostos, né? Uhum. Porque o MEI contribui parcialmente com tributos para São José do Rio Preto, né, para a nossa economia local. Hoje nós temos 31 mil MEIs inscritos, fechamos agora em 2019 com 31 MEIs inscritos. São 31 mil MEIs, que é o microempreendedor individual. Temos por volta de 70 mil empresas na base de dados da Prefeitura, na Secretaria da Fazenda.
Quer dizer, a gente tem se você olhar a economia de São José do Rio Preto, proporcionalmente, ela tem um grau de formalização da economia relativamente bom comparado com outros lugares. Mas a gente tem muito que evoluir ainda. O ideal seria que a gente tivesse, quando você falou do empreendedorismo de oportunidade, né? Quando você tem menos carteira assinada, você tem o empreendedorismo de necessidade, né? Sim. Quando aumenta o número de formalização do emprego formal com a carteira assinada, você tem um decréscimo na formalização do MEI, né? Quer dizer, isso está intrinsecamente ligado, é uma relação direta. E aí, quando você tem essa possibilidade, você tem o empreendedorismo mesmo, aquele... Sim, que é o Realmente, verdadeiro. que é Eu o falei brincando, brincando, claro mas- que o motorista de aplicativo claro, não é um empreendedor, é um desespero ali para ele está ter numa uma situação, renda, ele tá né? numa situação de complementação de renda e para muitos é a renda única, né? Então, mas isso não impede que a economia se formalize. Então, esse aspecto eu acho que é importante destacar, é a questão da formalização e da oportunidade para que as pessoas se formalizem. Sempre junto com a formalização vem um outro viés, que é o treinamento, que a gente, em conjunto com a Secretaria do Trabalho e outras secretarias, a gente promove Ótimo. algumas ações De capacitação. de né? capacitação. Então, eu acho que essa sinergia entre os entes das secretarias, né, tem sido muito importante nos últimos anos para a gente melhorar a qualidade do empreendedor de São José do Rio Preto e formalizar cada vez mais. Rapidinho, quem é formalizado como MEI tem acesso ao empréstimo do Banco do Povo. Qual que é o valor dos empréstimos lá? Por exemplo, aquele que é formalizado como MEI, ele tem ali R$ 20.000 para poder fazer o empréstimo. Com Aquele juros que não, de? 0,49% ao mês, e tem um programa do Sebrae, que é a parceria com o Banco do Povo e com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, né, que é juro zero. Então, Vou perguntar para o economista que é uma boa condição, 0,49 ao mês. Não, é uma boa taxa, sim. Queria que Isso você- vai girar em torno de uns 120% do CDI, mais Isso. ou menos. Em torno de, ao ano, uns 6% ao ano. 6% é a taxa da poupança, né? Sim. Importa como Não. referência. Poupança do Do passado. né? Estamos como referência o passado, né? Mas Ô André, qual que é a tua avaliação? Estamos chegando no finalzinho aqui do programa. A tua avaliação da política econômica macro do governo Bolsonaro via Paulo Guedes? Vamos lá. Gosto muito da postura como ele está tocando as políticas econômicas do Brasil. Eu acho que é importante a gente olhar para dentro disso, tirar o que não estava sendo feito bem feito e tentar arrumar a casa. Arrumar a casa em que sentido? Você diminuindo um pouco da participação da máquina pública dentro de aspectos de participação econômica efetiva. Né? Então, é importante, muito interessante, né, o debate em torno das privatizações. Quando eu era estudante, falar de privatizações era praticamente um crime falar disso, né? Hoje a gente consegue trabalhar isso com mais facilidade, isso é muito importante, principalmente porque a gente acaba ainda, né, investindo em empresas que são deficitárias. Eu acho que o Estado tem que focar mesmo em educação, saúde, infraestrutura e deixar essas partes mesmo para o mercado resolver. Né? Se realmente for ruim a empresa, ela tem que fechar mesmo, né? Mas enfim, eu acho importante nesse aspecto de ele trabalhar isso, tá? A gente está trabalhando agora, os leilões de infraestrutura foram importantes, teve uma procura interessante, né? Para a gente voltar também a atingir diminuir o desemprego, que a construção civil acaba empregando muita gente, então a infraestrutura no Brasil é necessária, né? Não só Rio Preto é muito bem servida de infraestrutura, mas ainda no Brasil como um todo. Não é a realidade do não país, é a realidade né? nossa, né? A gente vê que os escoamentos das cargas ainda, a gente poderia produzir muito mais e se tivesse infraestrutura melhor, né? Ter sair um escoamento por norte das produções de soja e tudo mais que acontece no Mato Grosso do Sul. Seria importante se tivesse um escoamento melhor, as estradas mais bem aparelhadas. Isso é tudo muito importante, a gente vê isso. Tá? Agora, o aspecto de manutenção da queda dos juros também é importante para a gente conseguir fazer essa economia voltar a ser pujante.
de ficar de olho na inflação, né? Por mais que tenha tido uma escorregada ali no Fechamos em final do ano. 6,31, né? 4,31. 4,31, desculpa. Né? Então, ainda saímos um pouco da meta, né? Que era 4, né? Da meta, não, desculpa, do centro da meta. Mas, enfim, mas eu acho que 0,3 não é nada que vai causar um impacto violento na nossa inflação em 2020. Né? Eu acredito que vai voltar a manter esses patamares controlados de inflação. Né? Ainda temos que ficar muito bem, ficar de olho nesse ajuste fiscal, porque o ajuste fiscal é importantíssimo para a manutenção de uma inflação baixa. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Mas, em resumo, eu aprovo, sim. Eu acho que é uma medida importante que ele está fazendo, não só em termos macroeconômicos, mas também de micro, cuidando também, né, dos aspectos de desemprego, olhando de perto isso. Claro que é difícil você trabalhar isso, né, mas, como no geral, eu avalio que era um bom caminhar. Claro que a gente quer que seja mais acelerado, mas como isso que o eu ia até secretário perguntar, falou, a projeção do PIB de crescer 2,20 esse ano, não está até exagerado, não? Perto da recessão que a gente vê enfrentando aí? No ano passado, em 2019, a gente começou também com essa perspectiva, né, de 2, e aí foi diminuindo essas expectativas. Eu acredito que vai ser o contrário esse ano. Podemos crescer mais que isso? Eu acredito que sim. Se a gente fizer, claro, não vai chegar a 4, mas eu acredito que o Brasil 2020 vai ser muito mais efetivo do que 2019. 2019 ainda a gente tinha o fantasma da reforma da Previdência, que a gente não conseguia aprovar, né? 2020 já está aprovado, então ele acaba criando um amplo caminho para a gente retomar outras reformas. E agora, por exemplo, antes da reforma, a gente estava numa situação que é muito delicada, Alexandre, que a gente não tinha juros, a gente não tinha dinheiro para pagar juros, né? A gente tinha o nosso déficit, o déficit era muito grande. Então, a gente conseguindo controlar isso, a gente consegue colocar as contas em ordem. É como uma grande família, né? Você precisa controlar as suas gastar menos do que arrecada, para né? você conseguir investir em algo que seja mais prioritário para a tua família. Legal, André, muito obrigado. Secretário, antes de a gente terminar, estamos chegando ao finalzinho, queria só que o senhor falasse de um outro pacote importante aí da sua pasta, que é o turismo, que tem como carro-chefe o Trem Caipira, que o senhor me disse que tem algumas novidades. Queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, o Trem Caipira a viagem do Trem Caipira, falando especificamente, é um dos itens do projeto como um todo. É um projeto cultural, turístico, né? Ele vai desde a revitalização, que a gente está agora numa fase a gente tem recurso já aprovado para 2 etapas de revitalização da estação ferroviária de São José do Rio Preto. Uma delas está sobre discussão judicial, mas a gente deve resolver isso. Inclusive o DENIT repassou para a prefeitura agora a estação. E a estação de Schmidt, quer dizer, então a gente tem um polo interessante, né, um núcleo interessante de turismo, que terminando a revitalização da estação de São José do Rio Preto, por exemplo, a gente já tem um projeto de ocupação da estação. Então, por exemplo, terminando a primeira fase, a gente já vai levar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com toda a sua estrutura para dentro da estação. A gente vai ocupar a estação e ali desenvolver outros projetos de ocupação, como, por exemplo, o Memorial Ferroviário. A gente tem lá o projeto da Casa do Artesanato, do Artesão. A gente tem ali um projeto para ocupar com um café temático, a Sala do Empreendedor e outros aspectos que a gente quer levar para dentro a música também. A gente tem dentro da Estrada da Ocupação um projeto de música. Quer dizer, o projeto como um todo ele é muito amplo, né? Inclusive Schmidt, a gente também, como o trem vai até Schmidt, né? Nossas viagens vão até Schmidt, a gente também tem um projeto de Schmidt, despertar o distrito de Schmidt com um potencial turístico que ele tem, né? A questão não só dos doces, mas também não só da gastronomia do doce, mas outros aspectos. Tem a religião lá, também, né? A questão lá do Padre Mariano, né? Nós temos lá a Igreja de Santa Polônia, a única na América do Sul que tem de Santa Polônia, só tem na França, e a outra é essa no Brasil. Quer dizer, então tem um aspecto religioso que é um viés importante turístico. A gente está finalizando agora a inclusão de São José do Rio Preto no Caminho da Fé. A gente vai ter o ramal de São José aqui. A gente está em tratativas finais para poder que isso aconteça. Todo esse arcabouço, né, com relação ao turismo, a gente vem desenvolvendo.
Falando especificamente do projeto Trem Caipira, a gente conseguiu agora recentemente a doação de 3 vagões do DENIT que estão abandonados lá no pátio para poder recuperá-los, né? Então, vai reformar, vai né? reformá-los, seria a segunda etapa do projeto, né? Seria a consequência, né, do aumento do projeto que a gente pretende colocar em prática rapidamente. Nós estamos agora na fase vamos contratando uma empresa para fazer a avaliação técnica dos vagões, do que precisa ser feito, até de um projeto não de restauro, né, que é muito difícil fazer porque são vagões de 1937. Quer dizer, então, são de madeira, etc. Então, uma série de coisas precisam ser feitas. Mas simplesmente a reforma com as características originais. Então, a gente vai procurar desenvolver esse projeto e tocar ele para frente. Ele vai depender, obviamente, de lei de incentivo, porque a prefeitura não tem um recurso suficiente para poder fazer esse restauro, que não vai ficar muito barato, né? A gente calcula que vai de um recurso substancial para poder fazer essa recuperação, mas é um projeto que está andando e a gente fala, eu tive a oportunidade de falar do turismo, assim como na tecnologia, né, no Parque Tecnológico. O turismo é uma indústria limpa, emprego na veia, os investimentos são relativamente baixos, porque você já tem um potencial turístico, você só tem que adaptar ou fazer pequenas adaptações ou reformas naqueles atrativos que você tem. Por exemplo, as estações de Rio Preto, de Chimite, você tem a represa municipal, o Parque da Represa, você tem o Mercadão, que também vai passar para a gestão da Secretaria de Desenvolvimento depois da reforma, quer dizer, é um atrativo turístico. A gente tem agora a segunda etapa, né, a etapa final de revitalização do calçadão na área central. Quer dizer, vai sair a reforma do calçadão? calçadão? A gente está em vias de assinar a ordem e do Mercadão também, que é uma novela. Estamos em vias de assinar, estamos em vias de assinar a ordem de serviço. A gente está fazendo algumas tratativas internas com relação ao cronograma. O Mercadão vai para o desenvolvimento? Então, vai depois da reforma. Depois da reforma, a gente vai administrar o local como ponto turístico que ele é. Sim. E ele está dentro do contexto do Mercadão, do calçadão, na área central. Então, é um projeto muito maior que isso, entendeu? A gente tem agora também a possibilidade tem recursos para a reforma da rodoviária, o terminal urbano antigo está sendo revitalizado, temos um novo terminal. Então, a área central de São José do Rio Preto, ela por si só, pela sua característica, pela história da economia, ela é um ponto de atração, de investimento, e um ponto turístico. Muitas pessoas nos visitam e começam pelo centro. E o senhor me disse rapidinho, para a gente terminar, que recebeu uma locomotiva de doação da Rumo, que vai puxar os 3 vagões, é isso? Ou está em tratativa ainda? Nós estamos em tratativa. Uma locomotiva para o município ela é praticamente inviável, você teria que ter uma operação e uma manutenção muito grande, mas a gente tem um compromisso junto com o superintendente da Rumo, que quando o projeto estiver pronto, a locomotiva ele nos cede. Vamos aguardar. Maravilha. Obrigado, viu? Secretário do Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz de Souza, André Iano, economista, assessor financeiro, educador financeiro, e representa a XP aqui em Rio Preto, é isso, André? Isso, nós temos um escritório da XP aqui em Rio Preto. Maravilha, então. Muito obrigado, fiquei feliz. Tão otimistas, quer dizer, então, que temos tudo para ter um 2020 bem bacana. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X daqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar as nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.